Gênesis capítulo 5, versos 21 ao 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Eu quero falar hoje sobre vida com Deus, tá? Quero falar um pouquinho sobre vida com Deus. E com base nisso eu queria que a gente pudesse meditar na vida de Enoque. Nós sabemos muito pouco sobre a vida de Enoque. A Bíblia fala 3 versos sobre ele. A Bíblia fala muito pouquinho sobre Enoque, mas o que a Bíblia diz é que ele vive 365 anos de idade. E ele tem um filho chamado Metusalém, que nasce quando ele tinha 65 anos. E provavelmente aqui é que Enoque começa a andar com Deus, porque diz que depois que Metusalém nasceu, ele andou com Deus e viveu mais 300 anos. E ele andou 300 anos e gerou filhos e filhas, tá? E o texto também diz que ele andou com Deus. O texto fala 2 vezes que ele andou com Deus e que ele não morreu, que ele foi arrebatado, que Deus o tomou para si. Enoque é um dos 3 homens da Bíblia que não passam pela morte. Ele, Elias e o nosso Senhor Jesus Cristo, que não morreram, mas foram arrebatados. Então, um dos 3 homens da Bíblia que não morreu. Enoque ficou conhecido nas Escrituras por ter andado com Deus. E ele andou com Deus por 300 anos. E eu fico pensando como que as pessoas vão escrever a nossa história depois. Pelo que nós vamos ficar lembrados depois que nós partirmos desse mundo. Enoque ficou lembrado como alguém que andava com Deus. A Bíblia fala pouca coisa, mas diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. E como que as pessoas vão lembrar de nós? Que lembrança filhos, talvez netos, amigos, irmãos vão ter de cada um de nós depois que nós partirmos? Que legado que a gente vai deixar? Será que as pessoas vão poder olhar para nós e dizer assim: o Ricardo andou com Deus o tempo que ele esteve aqui, o Rubem andou com Deus, o Valdeci andou com Deus? Será que de fato as pessoas vão poder dizer isso a nosso respeito? A Bíblia, gente, não fala sobre os grandes feitos de Enoque. Enoque não é um homem, por exemplo, como Davi, que a Bíblia descreve Davi como um guerreiro, como um conquistador. A Bíblia não descreve os feitos de Enoque, não fala sobre as coisas que Enoque construiu. A Bíblia diz só que ele andava com Deus. A gente vive hoje numa sociedade que exalta muito as suas obras, os seus feitos, as suas conquistas. E a gente vive numa sociedade em que nós gostamos muito de falar sobre as nossas conquistas, aquilo que a gente tem, os títulos que nós temos. Mas nós hoje a gente tem muita dificuldade de entender as nossas vulnerabilidades, aceitar as nossas vulnerabilidades, falar sobre essas vulnerabilidades, porque isso não nos enaltece, isso não nos engrandece. Mas a gente tem muita dificuldade de reconhecer vulnerabilidades, fraquezas e falhas. Eu li recentemente um livro que está muito conhecido aí, chamado A Coragem de Ser Imperfeito, de uma autora chamada Brené Brown. E ela diz o seguinte: nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem na vida de outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Nós vivemos num tempo em que a gente se sente bem, parece que a gente só tem valor se adquire alguma coisa, se tem algo para contar, algum feito, alguma conquista, alguma vitória.
mas nós temos muita dificuldade de lidar com as nossas fraquezas e vulnerabilidades. E a Bíblia não fala das grandezas de Enoque, das coisas que ele conquistou, dos feitos de Enoque. A Bíblia vai dizer que ele andou com Deus, simples assim. E ele andou com Deus a tal ponto que Deus disse assim: esse cara não vai morrer, eu não vou nem permitir que ele morra, eu quero ele comigo. Ele foi arrebatado, Deus o tomou para si. Ele devia ser alguém muito especial e que andava muito na presença de Deus. O grande legado de um homem e uma mulher de Deus está em passar por essa vida e essa existência tendo andado com Deus, tendo sido amigos de Deus. O Enoque também viveu num mundo podre, cheio de corrupção. Pouco depois, logo no capítulo depois, a Bíblia diz que Deus vai olhar para a terra e diz que a terra estava tão violenta que aquilo lhe pesou o coração. Por isso que Deus mandou Noé então construir aquela arca, porque Deus decidiu fazer tudo novo. E Enoque vai viver um pouco antes disso. Mas Enoque também vai viver em tempos muito difíceis. Só que no meio desses tempos difíceis, de corrupção, de violência, Deus achou ali um homem fiel, que a Bíblia diz que andou com ele, e não andou por pouco tempo. Enoque andou com Deus por 300 anos. Então, no meio de um mundo cheio de desafios, de distrações, de metas que a gente cria, talvez, que não vão nos levar a lugar nenhum, o Enoque, ele conseguiu viver a sua existência andando com Deus, caminhando com Deus. Agora, o que é que significa, gente, andar com Deus? Tem um texto de Gênesis 17 que Deus diz para Abraão o seguinte: anda na minha presença e seja perfeito, seja íntegro. Anda na minha presença e seja uma pessoa íntegra. É isso que a Bíblia fala sobre esses homens. Então, gente, Enoque, ele não passou por essa existência de qualquer jeito, mas ele viveu uma vida significativa, ele manteve uma relação com Deus muito próxima do Senhor, e o verso 22 nos diz que ele gerou filhos e filhas. Enoque não teve uma vida estéril, porque quando a Bíblia fala de gerar filhos e filhas, isso também aponta espiritualmente para uma vida produtiva, para uma vida que não foi vivida em função de si mesmo. Enoque não foi um homem estéril. Enoque foi um homem que gerou vida. E isso está muito ligado à pessoa que anda com Deus. Ela também produz vida por onde passa. Ela é uma pessoa abençoadora. Ela é uma pessoa generosa. Ela é uma pessoa que não vive essa existência em função de si mesmo ou somente da sua casa. Jesus diz que o galho que está à videira, ligado na videira, ele produz bom fruto. Ele não é um galho estéril. O Senhor nos chamou para viver uma vida frutífera, para viver uma vida ligada à videira, para viver uma vida de comunhão íntima com Ele. O Senhor nos chamou para ser pessoas abençoadoras, não para sermos pessoas autocentradas, que vivem a sua vida em função de si mesmas, que não têm generosidade, que não pensam no outro. Essa é a vida que gera, segundo a palavra de Deus. Gente, andar com Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Andar com Deus é uma grande necessidade que nós temos. Andar com Deus é uma necessidade, Deus é indispensável. Muitas vezes nós achamos que podemos nos dar bem e viver bem sem caminhar próximos a Deus. Isso é impossível, isso é impossível. Outro dia eu vi um pastor falando, e ele estava dizendo o seguinte, que muitas vezes quando Deus fala o seguinte: olha, se você não andar comigo, você vai morrer. Se você não andar comigo, o teu caminho é a morte. E às vezes parece que Deus é aquele Senhor radical, monstro, que diz: se você não andar comigo, você vai morrer. E ele explicou a coisa de um jeito interessante. É como se o mar estivesse dizendo para o peixe: se você sair de mim, você não vai continuar vivo. Permaneça em mim para que você continue vivo. Então, andar com Deus é uma necessidade que nós temos. Andar com Deus é algo fundamental para a nossa vida. E essa é uma lição que a gente precisa aprender de Enoque,
que assim, meu irmão e minha irmã, não importa os teus feitos, não importa o que você conquistou de títulos, eu não estou dizendo que tudo isso não é importante, mas é periférico. Não importa o que você adquiriu, deixou de adquirir, títulos que você teve ou não teve, se você não é uma pessoa que anda com Deus, isso não tem significado nenhum, porque o chamado de Deus para nós é andar próximos a Ele, é termos comunhão com Ele, é ouvirmos a sua voz, é termos uma vida conduzida pelo Espírito, é sermos guiados por Ele em todas as coisas. Deus nos chamou para ter uma vida devocional, Deus nos chamou para andar com Ele conhecendo a sua palavra, para ouvir a voz dEle através da sua palavra, para discernir a pessoa do Espírito Santo, para discernir para onde o vento está soprando, e a gente vai junto, e a gente anda em obediência. Amém. Deus nos chamou para andar perto dEle, não para frequentarmos uma igreja todo domingo. Senão Deus não nos chamou para ser evangélicos. Enoque não era evangélico. Enoque não tinha religião. Ele tinha um Deus que andava com ele. Enoque não era cristão, mas ele andava com Deus. E eu tenho falado isso quase todos os domingos aqui. A gente pode viver uma vida inútil mesmo vindo na igreja todos os domingos, porque se a gente não andar com Deus no dia a dia, isso não serve. Eu tenho muita dificuldade em ver cristianismo como uma religião, porque cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus. É para Ele que nós levamos as nossas ansiedades, as nossas amarguras, as nossas feridas, as nossas ofensas. Deus é o nosso amigo do dia a dia. Deus tem que ser o nosso pai. Deus tem que ser o nosso terapeuta. Deus tem que ser aquele que a gente pode abrir o coração e rasgar aquelas coisas mais profundas. Deus é aquele que a gente pode chorar, dar risada, dançar na presença dEle. Amém. Esse precisa ser o alvo da nossa vida. Eu passei por aqui e fui uma mulher que andou com Deus. Eu passei por aqui e foi um homem que andou com Deus, que caminhou com Deus. Gente, isso é para isso que nós fomos chamados. Deus nos chamou para ter uma fé relacional e não meramente institucional. Deus não criou essa instituição aqui. Deus não nos criou para sermos cristãos institucionais. Deus deseja de fato um relacionamento, uma vida vivida na presença dEle, com fé, com ânimo. É para isso que o Senhor nos chamou. E uma coisa interessante da vida de Enoque é que Enoque não foi crente por 20 anos. Enoque não foi crente por 30 anos. Enoque foi crente por 300 anos. O camarada perseverou na fé por 300 anos. O cara foi fiel com Deus por 300 anos. Ele não foi crente 20 anos, 15 anos. Ele não viveu uma vida de altos e baixos. Enoque andava com Deus. Enoque, pelo que a gente percebe nessas linhas aqui, ou pelo que está nas entrelinhas, é que foi um homem constante, perseverante na sua comunhão, na sua vida com Deus. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós fomos chamados, gente. Perseverança. Muitos crentes, o que a gente percebe na vida deles é uma gangorra espiritual. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Ou a montanha russa espiritual. E aí uma hora está desanimado, uma hora está um pouco mais animado. Uma hora está com vontade de buscar Deus, outra hora não está assim com tanta vontade de buscar Deus. Uma hora ele quer ter comunhão com a palavra, outra hora nem tanto assim. Uma hora ele está frio na fé, outra hora ele está meio pentecostal assim. Então é aquela gangorra. Aquele crente que vive uma vida muito mais baseada em emoções e sentimentos do que numa fé consciente, constante, verdadeira.
E um sinal de maturidade espiritual é constância na fé. Não é o quanto eu sei de Bíblia, não é o quanto eu sei de teologia, sei lá o quê, não é pelas tantas experiências que eu tive um dia com Deus, mas constância e perseverança na fé indicam a nossa maturidade espiritual. Nós precisamos vencer essa maldita gangorra, essa maldita montanha russa espiritual. Isso é um câncer na vida dos crentes. Andar com Deus, gente, não é essa coisa do outro mundo. Essa coisa de andar com Deus não é para os mundos espirituais, não é para os Paulos da vida, porque a fé com Deus ela é mais simples do que a gente imagina. Andar com Deus é mais simples do que a gente imagina. Deus não é aquele Deus que faz milhares de exigências. Deus quer caminhar, quer amizade, quer relacionamento. Não adianta eu ler a Bíblia todos os dias, se isso é só para cumprir uma meta, se isso é é uma obrigação porque eu sou crente, mas de repente eu posso pegar essa palavra aqui e ler ela, e ler esse texto e sair ministrado por ela, tendo dito assim: hoje o Espírito Santo falou comigo, hoje eu pude ouvir a sua voz. Deus nos chamou para relacionamento, gente. Um relacionamento pessoal com Ele. E aí o texto também nos diz que, porque Enoque foi fiel a Deus, Enoque não viu a morte. Enoque não morreu, Deus o levou para si. E isso é uma promessa do Senhor para cada um de nós. Nós não veremos a morte. Ainda que esse corpo aqui possa morrer, nós não veremos a morte. O que a Bíblia diz é que para Deus não existem mortos. Para Deus não existem mortos, porque para Deus todas as pessoas estão vivas, estando nesse corpo ou não. Nós, crentes, não acreditamos em vida após a morte. E eu sempre falo isso, que nós acreditamos em vida após a vida, porque a nossa vida eterna na presença de Deus já começou. Amém. A partir do momento que você teve um encontro com a cruz, a eternidade já existe para você. A eternidade já é uma realidade. Nós não vemos com esses olhos, mas ela já existe. A eternidade já é nossa. A eternidade já é nossa. Na pandemia a gente viu muita gente desesperada, com pânico, com medo da morte, com medo de morrer. E eu quero dizer, gente, que a morte para o cristão, ela não pode nos assustar. Primeiro porque Deus, Ele é Senhor da nossa vida. E a gente só vai deixar esse mundo se Ele bater o martelo e disser pronto, chegou a tua hora. Nós crentes não precisamos ter medo da morte. O que a Bíblia fala sobre a morte, Paulo vai dizer que morrer é lucro. Paulo diz que morrer para ele é lucro. Ele diz: eu prefiro partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. O crente não precisa ter medo da morte, porque ele só está atravessando mais cedo o portal para ter um encontro com o nosso Senhor. Um texto de Apocalipse 14 diz: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. A presença de Deus é uma realidade para nós. E nós não temos o que temer. A comunhão com Deus, o andar com Deus, eu quero que isso fique bem claro, traz para cada um de nós recompensas espirituais e eternas. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos, nos incentiva a juntar tesouros no céu. Você vai morar lá no céu exatamente no tesouro que você juntou lá. Se você juntou algumas moedinhas lá, talvez você vá morar lá tendo algumas moedinhas como tesouro espiritual. Nós não sabemos como que é na prática isso vai acontecer. Mas a Bíblia fala de galardões. A Bíblia fala que é possível construir algo na eternidade a partir da vida que a gente leva agora. Então, para o crente, gente, a certeza da eternidade é algo que precisa nos mover
mover cada dia, cada decisão que a gente tem aqui, porque nós estamos mirando algo maior. O apóstolo Paulo teve uma experiência, e ele relata isso na sua carta aos Coríntios, quando ele diz: eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas tão grandes que lhe foram proibidas de dizer. E eu acho que por isso que Paulo era um cara tão doido por Jesus. A vida do cara, Atos 20, 24, vai dizer: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu complete a carreira que o Senhor Jesus Cristo me entregou para cumprir. Ele viu algo tão grande, algo tão poderoso, que não é à toa que ele vai dizer assim, que por causa de Cristo, tudo aqui nessa terra, tudo que eu tinha aqui nessa terra, ele vai dizer isso em Filipenses, é como refúgio perto de conhecer a Cristo. O refúgio ali não é bem refúgio, é merda mesmo. Paulo diz assim, é excremento humano, tá? O texto bíblico diz excremento humano, o texto grego. Perto de conhecer Jesus, tudo é excremento humano, não tem comparação. Gente, Paulo viu algo muito grande, e ele disse assim: a minha vida aqui não tem valor nenhum mais, perto do que está por vir. Desculpe a linguagem vulgar, mas ele usou esse termo. Então, nós, perto de conhecer Jesus e de andar com Jesus, nada se compara. Eu percebo que alguns crentes têm uma visão muito voltada para essa terra, são muito apegados a essa terra, são muito apegados, arraigados a este mundo, às coisas deste mundo, aos valores deste mundo, às coisas que conquistaram aqui. E muitas vezes Deus vem e chacoalha e mexe com tudo para que a gente seja desmamados deste mundo, desapegados deste mundo, seja um mordomo, um fiel mordomo de tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Mas você não pode se agarrar a isso, nem você nem eu, porque o salmo que eu li aqui no começo diz: a gente anda inquieto com tantas coisas, e tudo aquilo que a gente constrói vai ficar na mão dos outros. Tudo aquilo que a gente adquire vai ficar para outros. O nosso desafio, queridos, é andar com Deus. E a minha pergunta que fica é: você tem andado com Deus? Você tem andado de fato com Deus? Deus tem sido seu amigo? Você tem obedecido à voz que muitas vezes vem na tua consciência, que é a voz do Espírito te dando direções? Andar com Deus exige de nós investimentos. Andar com Deus exige de nós posicionamentos. Andar com Deus não é para os muito espirituais, para aquelas pessoas que, andar com Deus é para todos aqueles que querem e desejam ousar dar um passo a mais e entrar um pouco mais fundo nesse rio. Exige um investimento intencional em andar com Deus. Exige prioridade, exige comunhão, exige posicionamento de oração, de leitura da palavra, de andar com pessoas que amam a Deus, dizer não para muitas coisas que surgem na nossa vida. Essa posição que a gente precisa tomar diante de uma vida, por uma vida sólida com Deus, uma vida fervorosa, cuidar do caráter e ser um homem ou uma mulher santos na presença de Deus. Jesus vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro? E muitos de nós estamos correndo para ganhar o mundo, seja lá como, cada um do seu jeito, mas correndo para ganhar o mundo e perdendo a alma. Perdendo a alma porque colocou o carro na frente dos bois. Lá em Lucas 24, tem um texto bastante interessante, quando Jesus, depois de ressurreto,
ele está andando pelo caminho de Emaús com 2 discípulos. O texto fala de 2 discípulos que estavam caminhando e de repente Jesus se aproxima e começam a caminhar com ele. E eles não reconhecem Jesus. Os olhos deles estão vendados. Estão caminhando com Jesus, mas não reconhecem Jesus. Estão andando com Jesus, mas estão com os olhos vendados. E muitos de nós estão assim, dentro das nossas igrejas. Eu nem digo os que estão apartados, mas estão andando com Jesus, mas estão com os seus olhos vendados. Não reconhecem Jesus. Jesus fala e eles não reconhecem a voz de Jesus. E aí Jesus precisa dizer: ó nécios e tardos para compreender as coisas do reino de Deus. Porque andamos com Ele, mas não temos intimidade, não reconhecemos a sua voz, não reconhecemos os seus passos, os nossos olhos estão vendados. E é esse um risco que a gente precisa evitar na nossa caminhada com Deus. Eu quero terminar essa mensagem, gente, dizendo que a gente precisa ser desafiado a cada dia a andar com Deus. Não ser um evangélico, frequentador de uma igreja, isso não resolve nada na vida de ninguém. Isso é importante, mas o principal é andar com Deus. Nós precisamos da igreja. Eu não acredito em crente que anda sem o corpo, desligado do corpo. Eu quero deixar isso claro também. Não tem como andar com Deus e viver uma vida da parte de uma igreja que Ele instituiu. Eu já vi muita gente dizendo: não, Jesus não fundou a igreja. Jesus não fundou, claro que fundou. Jesus fundou a sua igreja, e Ele diz isso: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Jesus fundou uma igreja, um corpo místico, que é a igreja, a noiva que Ele vai um dia buscar, virá um dia buscar. Mas o importante é andar com Deus, é viver uma vida de misericórdia, é viver uma vida abençoadora, é alcançar um coração que tem compaixão. A obra de Deus é muito importante, mas Deus nos chamou em primeiro lugar não é para a obra, é para andar com Ele. E a obra não está em primeiro lugar, o que está em primeiro lugar é andarmos com Ele. Isso que Deus nos chamou em primeiro lugar. A obra é um resultado. A obra é um resultado. Quantos e quantos pastores que a gente observa em pecados no púlpito, fazendo a obra, que adianta isso? Quantos obreiros no campo, ressentidos, amargurados, em pecado, sem andar com Deus, fazendo a obra, mas não andando com o Deus da obra. Isso não resolve nada. Então eu quero desafiar cada um aqui a dizer: Senhor, eu quero ter um relacionamento pessoal contigo. Eu quero andar com Deus. Miqueias, eu vou terminar com esse texto, Miqueias 6,8, diz: Ele te declarou ao homem, eu vou acrescentar, ó mulher, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ele declarou ao homem e mulher o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti. Resposta do texto: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?